Olá, boa tarde. No itinerário tardia de hoje estamos sendo recebidos pela ilustríssima doutora Maria Tereza Montenegro e a ilustríssima Lara Siqueira. A nossa temática de hoje é escolhida já há um tempo que a gente quer entrar nessa deixa da fonoaudiologia. Vidiane, vai ser incrível, né? Incrível, incrível. Hoje nós vamos saber, gente, tomar um pouquinho de conhecimento sobre transtornos auditivos, né? Então, esses transtornos que acabam atrapalhando não só o entendimento, mas às vezes a comunicação. E aí hoje a gente está aqui com a nossa doutora ilustre Maria Tereza Montenegro. O que a senhora tem para nos falar sobre o... É uma sigla, né? TEPAC. O que a senhora tem para nos falar sobre o TEPAC? Bom, boa tarde. Boa tarde. E obrigada pelo convite. Então, o TEPAC é sobre como você compreende a informação, eficiência e eficácia que essa informação vai para o sistema nervoso central. Se a criança pode ter audição normal, mas pode ter o transtorno no processamento auditivo, tá? Mas todas as crianças que têm perda auditiva, ou adulto que tem perda auditiva, já tem o transtorno do processamento auditivo. O que quer dizer? São habilidades. Eu vou explicar uma forma bem simples. Todos os sentidos têm habilidades, né? Habilidade de andar de bicicleta, andar, falar é uma habilidade, tá bom? Então, vou passar para habilidade tátil. Se uma criança na sala de aula, ela não consegue escrever as letras, o que a gente faz? Todo mundo da sala já está escrevendo direitinho, o A, o E, o I. O que a gente faz? A gente treina essa criança. Não é meu Deus, o que eu posso fazer sobre isso? Não, a professora vai lá e treina. Treina daqueles cadernos, né, de caligrafia, e ela treina. Então, por que a audição também não tem suas habilidades? E quais são essas habilidades auditivas, né? O que faz uma criança que tem a audição normal, não tem nenhum outro transtorno associado, e mesmo assim a aprendizagem dela está com déficit, tirando nota baixa e tudo. Então, essas habilidades, eu vou dar exemplo de uma... tem pessoas que não conseguem, você deve saber, ter alguém na família, de não conseguir entender quando tem outra pessoa falando, né? Que não tem figura fundo, não consegue, no cinema, se alguém fala aqui, ela não consegue focar no que ela quer saber. Não acontece isso? Está no telefone e diz assim, não fala, deixa eu escutar porque eu não estou conseguindo entender. Porque quando tem dois sinais, ela não consegue focar em um só. Então, se uma criança tem isso, não tem o que fazer a não ser o treinamento auditivo acusticamente controlado. Treinar, né? Treinar essa habilidade. A gente faz a avaliação do processamento auditivo e a gente vê quais são as habilidades que estão alteradas e a gente trabalha essas habilidades, certo? Então, assim, ela na sala de aula, como é que vai ser o comportamento dela? Ela está aqui prestando atenção na professora e tudo, a professora está falando, a fotossíntese é um fenômeno da natureza. Na hora da natureza, se alguém falar alguma coisa, ela não consegue selecionar auditivamente essa atenção da professora. Eu vou selecionar a professora, não. Entra tudo junto e dá uma distorção danada. Então ela não consegue aprender. A inteligência está lá. E ela começa a tirar nota baixa, porque a aprendizagem vem pela quantas vezes a professora fala, né? Memorização e tudo. Então, um dia ela escuta de um jeito, outro dia ela escuta de outro, ela fica, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo direito, mas tem audição normal. Então, é preguiça? Preguiça não existe. Preguiça quer dizer que você tem alguma coisa por trás que tem que ser diagnosticada. A gente está hoje em dose dupla aqui do meu lado. Doutora, a gente vai falar quais são os preditores da aquisição leitura e escrita. Porque a fonoaudiologia entende esse pré-requisito e como acontece tudo isso. Olá, boa tarde, pessoal. Então, quais são os preditores da aquisição da leitura escrita? Gente, para eu aprender, eu preciso permanecer sentada em sala de aula, eu preciso esperar, preciso compreender, preciso imitar os comandos. Então, vamos pensar numa criança que está em sala de aula e não consegue compreender os comandos que a professora está repassando para ela. Então, ela não vai conseguir
adquirir as informações necessárias para o desenvolvimento da leitura e da escrita, onde uma dessas informações são as habilidades de consciência fonológica. E o que vem a ser essa habilidade de consciência fonológica? Perceber que uma palavra pode ser segmentada em sílabas e essas sílabas em fonemas. Eu preciso entender, ter essa percepção auditiva para poder adquirir a leitura e a escrita de forma funcional, entendeu? Da mesma forma, a gente pode ver, por exemplo, crianças que trocam o R pelo L, tota-tola, balata. Então, o que é que acontece? Essas crianças não estão ouvindo o som de maneira adequada, então o que é que vai acontecer? Elas vão escrever da forma que falam, e isso vai prejudicar o desempenho acadêmico delas. Então, é necessário uma criança permanecer sentada, uma criança saber esperar, a criança imitar, compreender as instruções para ter um desenvolvimento adequado. Como é que, doutora, você avalia que a criança tem que ir para um ambiente fechado, com uma cabine, para vocês avaliar? Como é que vocês dão esse pré-diagnóstico? A gente está entrando nesse contexto aqui do treino, do convencional, relacionado à efetivação do tratamento Do transtorno do processamento auditivo central. Então, uma criança pode ter várias comorbidades. Vamos falar do transtorno do processamento auditivo central. Eu faço avaliação, né, como eu falei para vocês, faço avaliação e vejo qual é a habilidade que ela não tem. Ela pode não ter habilidade temporal, ela não pode ter habilidade de separação binaural. Então, eu vou fazer. Ou ela não tem nenhuma das habilidades, tá? Mesmo tendo audição normal, e as que têm audição prejudicada já vão ter, tá bom? Então, eu vou treinar na cabina acústica, tá? Eu treino na cabina acústica. Tem dois tipos de treinamento auditivo, cabina acústica e fora da cabina acústica. Eu faço treinamento auditivo acusticamente controlado aqui na cabina, certo? Na minha percepção, para mim é mais eficaz. Então essa criança chega sem essa habilidade. Vamos dizer que ela não consegue entender duas ou mais pessoas falando ao mesmo tempo. Eu vou treinar essa criança através de quê? De plasticidade cerebral. O que é plasticidade cerebral? Plasticidade cerebral ocorre todos os anos da vida de uma pessoa, certo? Então, as células centrais que não fazem que não estão aptas a fazer essa habilidade, eu vou fazer com que elas façam. Ou elas vão fazer uma ligação neural, mais uma ligação neural para fazer essa habilidade, ou eu vou fazer com que outras células que não façam essa habilidade, façam essa habilidade. Então, é treino, não é terapia. Na fonoaudiologia, na parte de terapia, aborda outra maneira de fazer. Aqui é treino. Eu faço, é como fisioterapia. A gente não vai treinando aqui? Isso aqui também é ligação neuronal. A pessoa sofre um acidente, ou por algum motivo ela não mexe o braço, o que faz na fisioterapia? Treino. Esse treino faz ligação neuronal dizendo assim, você precisa fazer esse movimento que você não estava fazendo. Cria um caminhozinho lá no cérebro que aquilo deve ser feito. Essas crianças que a doutora Lara falou, que trocam fonemas, tem crianças que não conseguem perceber a diferença entre um fonema e outro, o contorno acústico. Né? Não consegue. FV, que tem o mesmo ponto articulatório, elas não conseguem perceber. E nem conseguem também ter organização e sequência no que falam. A gente pode falar assim, fala pra mim, bota fora, pega fogo. Ela diz fogo, bota, pega. Tá entrando desorganizado. Exatamente. Tem um lugar no cérebro que ele é para fazer essa organização. E ela inverte. Então, às vezes você até olha no caderno e diz assim, nossa, tá trocado aqui, tá faltando uma palavra aqui no caderno dela. Ela realmente não escutou, ela realmente escutou daquele jeito. Então o treino faz com que ela compreenda direito, tenha temporalidade, o que foi a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra, o contorno acústico de cada fonema, né? Isso propicia a aprendizagem. Que não tem nada a ver com essa criança tá com preguiça, essa criança que as pessoas falam muito, e não tem isso. Uma criança adora tirar nota boa, ela adora. Quando eu começo o tratamento, na 6ª, 7ª sessão, elas chegam aqui, elas mesmas mostrando as notas escolares dela.
Então, assim, elas gostam, isso é um reforço positivo muito bom para elas, né? Empodera a criança. Quando tem esse obstáculo, ela vai afetar na escrita, né? Se ela não vai ter uma Escrita, audição leitura. boa, ela vai... Ela tem audição boa, ela não tem as habilidades boas. Ela tem audição boa, mas não tem as habilidades boas. E a gente também faz em adulto, tá? Crianças, adolescentes e são adultos. coisas que vai ser levado, se não sanado, se não Vai ser levado. até a vida adulta prejudica a pessoa. E hoje, como é o dia do TDAH, né, da consciência do transtorno da aprendizagem, do déficit de aprendizagem, hiperatividade, então, eles são muito parecidos, os sintomas, né? Toda criança que apresenta TDAH, seria bom fazer processamento auditivo para dizer, diagnosticar, ela tem déficit de processamento auditivo, do transtorno de processamento, ou ela tem o TDAH, ou ela tem as duas coisas, para tratar distintamente. Associado, né? Pode vir associado. Doutora, e o processamento auditivo central? Que vem a ser o transtorno Isso. do processamento auditivo central. Central, como é que ele acontece? O transtorno do processamento auditivo central, como a Maria Tereza já mencionou, está relacionado ao quê? A informação chega, mas não consegue haver uma organização, uma discriminação dos sons, você tem dificuldade de perceber em qual ordem as palavras foram ditas, você tem dificuldade para perceber as instruções que foram dadas. Eu até estava conversando no início, né? Por exemplo, vá na cozinha, pegue uma faca e uma laranja. Então, ele só vai voltar com a faca. Ele não conseguiu, devido à dificuldade nas habilidades auditivas, memorizar que são duas instruções. Entendeu? Então, a informação auditiva chegou, só que ele não conseguiu interpretá-la de maneira adequada. Quem nunca, né? Quem nunca passou na infância uma situação, uma missão que o pai dava, a mãe dava? Meu filho, vá no comércio, me traga 10 pães, até citei uma doutora mais cedo, me traga 10 pães, e se tiver ovos, 6. Aí a criança vai ao comércio, chega com 6 pães. Se tiver, ela compreendeu errado, literalmente, né? Então, aqui no Centro Fonoaudiológico Maria Tereza Montenegro Tavares, qual é a nossa pretensão, minha da Lara Siqueira? É trabalhar fonoaudiologia, é um centro fonoaudiológico. Então, assim, uma criança vem com transtorno de processamento auditivo, porém ela tem dislexia também, associada, né? Eu trato o TEPAC, né? Eu faço o treinamento auditivo acusticamente controlado e, logicamente, que vai precisar da terapia fonoaudiológica, parte de linguagem. Então, aqui a gente quer trabalhar com excelência em fonoaudiologia. Assim, um centro de referência em fonoaudiologia, que todos os problemas fonoaudiológicos, a Lara faz as terapias fonoaudiológicas, e eu faço o treinamento auditivo e avaliação. Porque o que acontece? Existem as habilidades de linguagem. Quais são essas habilidades? A fonologia, que é perceber aquele som. A semântica, que é dar significado às coisas. A sintaxe, que é a construção das frases. E a pragmática, que é a intenção comunicativa. Uma criança com TEPAC, como as habilidades auditivas estão alteradas, ela não vai conseguir adquirir essas habilidades de linguagem. Então, esse trabalho em conjunto faz com que a criança perceba como as coisas estão no meio, e na terapia fonoaudiológica a gente vai organizar. Por exemplo, a palavra faca e vaca. Ele, no momento de falar vaca, ele fala faca. O que é que acontece? A Maria Tereza faz a estimulação auditiva em cabine para ele saber discriminar o som, e eu vou treinar palavras com V e F para ele se adaptar a fazer essa diferenciação. Aqui eu vou falar faca e aqui eu vou utilizar vaca. Entende? Então, o treino auditivo capacita a criança para ter as habilidades, por exemplo, balata e barata. O treino faz a criança perceber o R
e eu vou fazer com que ela generalize o uso do R em todas as E situações. o ponto articulatório, né? Olha aqui. E o ponto articulatório também. Então, assim, o processamento auditivo também tem a ver com duração e a frequência de cada fonema, tá? Fê e V, faca e vaca, eles são o mesmo ponto articulatório, V e Fê, né? A diferença entre os dois é Fê, V, fala Fê, V. Mesmo ponto articulatório, não é? Então, ela não consegue, vamos dizer que ela não consegue discriminar isso, tá? Não adianta fazer terapia fonoaudiológica anos, porque ela não consegue discriminar, ela não tem percepção de duração e frequência. Isso eu dou aqui na cabina, frequência e duração, porque o V, ele dura mais, V. O Fê é mais curto. Então, V é longo, Fê é curto. V é o quê? V é grosso, grave, e Fê é mais agudo. A diferença dos dois é só isso. Então, se eu não consigo perceber isso, você vai ficar anos na terapia fonoaudiológica. Mas se a gente trabalha junto, o jeito que a gente faz aqui, eu faço essa percepção dele, e a Lara faz o ponto articulatório e trabalha todas as palavras, porque ele não conseguiu. A aprendizagem é memorização. Então ele já viu várias vezes que vaca, aquela figura da vaca é a faca. E aí ela trabalha ela vai estimulando essa leitura e ele vai memorizando. Vocês chamam de integrativo, É ele isso. reúne, na verdade, passou pela audição, pela visão, Exatamente. né? Eu vi ali o Codificação. Codificação são mais de 2 sentidos juntos para fazer com que a criança aprenda. Da mesma maneira, por exemplo, a professora em sala de aula está trabalhando sequências de eventos. Primeiro vamos à horta, depois vamos pegar o balde, a mangueira e depois recolher as frutas, entendeu? Em cabina, o que é que vai acontecer? Vai trabalhar essa habilidade dele de sequência, de ordenação temporal. Primeiro, segundo, terceira ordem. Isso. A habilidade instalada, o que é que eu vou fazer? Eu vou modelar para que ele saiba utilizar essa ordem que ele não sabia antes. Com coerência. Exatamente. É como se eu fosse treinar. Melhora até a cognição, melhora tudo. Isso. Melhora tudo. Por exemplo, eu estou andando de bicicleta, eu aprendi os comandos, mas eu preciso estar sempre equilibrada na bicicleta, entendeu? Então, o treino em cabine vai fazer com que você aprenda o comando e a terapia fonoaudiológica vai fazer com que você mantenha o equilíbrio, sempre utilize. E o treinamento auditivo é usado nesses casos também, mas é usado também em pacientes idosos que usam aparelho auditivo. Por quê? Porque o aparelho auditivo é um amplificador, não é uma orelha nova, tá? Então, tem muito... daqui que ela tem a perda auditiva e vá procurar um fonoaudiólogo para colocar esse aparelho, vai ter perda. Se o cérebro, ele trabalha assim... se eu não estou estimulando, ele para de funcionar naquela áreazinha ali. Então, a maioria das perdas é 6 e 8 mil Hz, mais agudas, né? 4, 6 e 8. Então, essas áreas aí vão ficar... É como se fosse uma atrofia, mas não é bem esse nome. Elas vão parar de funcionar. O cérebro diz, não funciona. Então, por isso que essas pessoas que usam aparelho auditivo também precisam fazer treinamento auditivo. Porque aí teve essa parada aí e eu vou fazer que funcione de novo. Para ter mais eficiência na compreensão. Por exemplo, você vê o controle, mas devido a toda essa parada, você não consegue lembrar que o nome é controle. Então, a estimulação das habilidades vai fazer com que esse nome venha mais rápido, sem um delay. Então, o aparelho, ele instrumentaliza, mas para usar esse instrumento tem que estar, né? Exatamente. Tem que estar como vocês se você pegar uma pessoa que tem perda auditiva total, profunda, e colocar um aparelho auditivo, ela não vai falar. Né? Mesma coisa acontece com essas pessoas que já tinham a audição, mas que essas áreas agudas, mais agudas do cérebro, não vou funcionar mais, eu não vou dar. X, vis, quis, essas palavras ela nem utiliza mais, ela não para de funcionar ali. Eu vou fazer, e temporalidade também. Então a gente trabalha com pacientes com aparelho auditivo também.
Olha, Doutora interessante. Laura, e tem paciente que tem que ser contínuo acompanhamento, e a família chega e pensa que só uma única sessão resolve. Tem gente que tem que ser um acompanhamento mais longo, né? Exatamente. No caso da terapia fonológica, a linguagem é muito ampla, né? Se nós passássemos uma semana aqui falando sobre linguagem, ainda não seria o suficiente. Então, há muitas habilidades para serem instaladas, para serem aprimoradas. Então, é um tratamento contínuo. Não é só chegar, não é uma medicação. Terapia não é medicação, terapia não é receita de bolo. Nós vamos nos ajustando, sempre utilizando protocolos para se adaptar à necessidade daquele cliente. Mas no caso do treinamento auditivo acusticamente controlado, se a pessoa tem só esse transtorno, sem ter outro associado, como o TDAH, que demora um pouquinho mais, são 10 dias. Eu faço isso há mais de 10 anos, 10 dias a senhora consegue? com 10 dias. Não só eu, mas eu faço bastante cursos. Tem pessoas que, Maria Tereza, eu já estou em 8 dias, 10 dias, 12 dias, no máximo, tá? Não passa disso. Mas pode voltar? As habilidades podem voltar a ser alteradas? Desses 10 anos que eu faço treinamento auditivo, se eu tive 10 pessoas que voltaram, foi muito. Voltaram porque tem TDAH, voltaram porque não exercitaram essas habilidades. Tem também a contrapartida. E a gente atende bastante paciente, então 10 no máximo. É muito pouco. A gente vai entrar um pouco do contexto familiar, que sempre a família tem que acompanhar. E quando a família não aceita? Eu explico do jeito que eu expliquei para vocês não entenderam direitinho? Sim. Né? Colocando o manual bem didático, olha, a mesma coisa. Acho que... Não, ontem mesmo eu atendi um paciente, tudo, e era a primeira vez, um paciente, ele tem 14 anos, ele consegue acompanhar a escola e tudo, mas o esforço que esse adolescente faz para aprender é absurdo. Ele vive cansado, então assim, ele vai, estuda uma parte da matéria e tudo, no outro ele está super cansado, porque ele faz um esforço absurdo para aprender. Então assim, eu fui explicar para ela, vai ser mais fácil, a entrada da informação vai ser mais fácil. Seu filho é muito inteligente, porque ele já era para ter repetido vários anos, aquele garoto. Então ele é super esforçado. Mas que crianças desistem. Elas desistem de aprender, porque ela vê aqui do lado dela o outro aprendendo rápido, ela diz, eu tenho alguma coisa. Então, baixa autoestima, desistência, aí diz, é preguiçoso. Não é. Tá? Nunca é. Tá bom? Nós profissionais temos que trabalhar muito com o acolhimento, porque a família muitas vezes não tem acesso à informação, então nós temos que acolher aquela família e repassar as informações de uma maneira didática, né? Porque é algo que está causando sofrimento para todo mundo naquele ambiente. A criança está triste porque não está aprendendo, a família está preocupada e como é que vai ser esse garoto na fase adulta. Então, nós focamos muito nesse trabalho de acolhimento e conscientização das famílias, porque a informação reduz o estigma. Isso, então, é fundamental. Olha que interessante. Eu acho que o pessoal, quando entra aqui, na verdade, sai aliviado. Agora eu sei que meu filho tem, sei como é que faz para tratar, e eu acho que... Quando a gente lança uma temática, chega, vai questionando pra gente, né? Umas foi quem trabalha com a voz, controla a respiração, e outro, até o doutor Sebastião, pergunta lá quando chega um período mais quente, o berro, que tem aquela doença respiratória, o clima fica mais seco, chega paciente com vários sintomas nessa época, sem a voz, perdi a voz, doutor, o que é que eu posso fazer? Aí vai a hidratação, né? Aí é colarinho. Pois é, e ele também é um profissional da voz, né? O que eu estava conversando com vocês dois antes do programa iniciar. Não só no período mais quente do ano, mas os profissionais da voz, como jornalistas, professores, padres, advogados, precisam ter um cuidado mais especial com as pregas vocais, né? Que é o local da nossa garganta que vibra para a voz sair. O ar vem do pulmão, passa pela prega vocal, elas vibram e o som sai. Então, é extremamente importante,
andar com a garrafinha de água, tá certo? Essa água não pode estar muito gelada, porque dentro é quentinho. Então, o quentinho com o frio, o que é que gera? Um choque térmico, que vai lesionar as nossas pregas vocais. Além da garrafa de água, principalmente em ambientes refrigerados, porque o ar, ele resseca o meio. Então, tá ali falando, sempre tá ingerindo água a cada intervalo. O uso da maçã. Por que a maçã? Ela está perguntando por que dão tanta maçã de presente para os professores. A maçã é adstringente, ou seja, ela limpa o nosso trato vocal. A saliva vai ficar mais leve, consequentemente, vai ter menos impactos abruptos nas pregas vocais, tá certo? Evitar o consumo de café, chocolate, leite antes de estar utilizando a voz. Procurar o otorrino, a fono, rouquidão persistindo há mais de 15 dias, é necessário procurar o otorrino com urgência, para ele ver direitinho, procurar o fonoaudiólogo para dar orientações sobre aquecimento e desaquecimento da voz também. Nós temos que aprender muita coisa aí, né? Outra coisa que eu quero acrescentar também, que eu observei nela, é a questão do pigarro. Quando você realiza o pigarro, você está raspando as pregas vocais. Então, o que foi que eu disse? Ingerir água ou engolir, para que não haja nenhum atrito na região. Exatamente. Eu queria só lembrar uma coisinha que vocês falaram de acolhimento, eu lembrei, vocês têm que acolher bastante a família. Então, a gente explica tão direitinho, né Lara, que hoje eu faço dos filhos e dos pais. Né? Hoje mesmo eu estou fazendo do pai e da mãe. Eles têm, a família toda. Tem TDAH, podia ser só TDAH, mas quando eu fiz aqui a avaliação do processamento auditivo, estava associado, então a gente está trabalhando. Então, eu já fiz de padres, de médicos, então assim, o treinamento auditivo acusticamente controlado não é só para criança, a criança leva aquilo, é como, eu tenho TDAH, fiquei bom? Não. Eu tenho um TPAC, fiquei bom? Não, tem que fazer o treinamento auditivo. E melhora bastante, viu? Do padre que eu estou fazendo, ele não estava conseguindo entender duas pessoas ao mesmo tempo, aquilo embaralhava, e a acústica da igreja, né, tem eco, se eu não estou conseguindo, ele pensava que estava com perda auditiva. Aí eu disse, não, padre, deixa eu fazer. Aí eu fiz a avaliação auditiva nele, ele disse, padre, escuta melhor do que eu. Deixa eu fazer a avaliação do processamento auditivo no senhor, toda alterada, de padre aqui. Aí eu estou treinando ele, eu estou compreendendo tudo. Entendeu? Eu estou compreendendo, eu estou conseguindo apagar as pessoas que eu não quero entender. Esse isolamento pra isolar e tudo. Que o cérebro da gente faz que o aparelho auditivo não faz. O aparelho auditivo hoje em dia tem inteligência artificial. Ele pega movimento, tá? Ele pega movimento. O que está movimentando, ele pega e amplifica. No caso do cérebro da gente, ele apaga. Você está aqui, tem um monte de gente falando, eu consigo prestar atenção só na Lara. E isso é uma habilidade. Agora, conselho pra mim. Tem vezes que a gente está nesse trabalho, nessa deixa assim, a gente acha que a voz fica um pouco retida. Como é que eu faço para impulsionar, para ter mais potência na voz? Projetar a voz. A questão da projeção vocal é bem importante deixar claro, o importante não é falar alto, o importante é saber articular. E o que é articulação? São esses movimentos. Por exemplo, para eu falar o B, eu só dobro os lábios. Para eu falar o L, o L, eu coloco a língua atrás do dente. Então, eu preciso movimentar essas estruturas de maneira mais clara, de mais aberta. Que a terapia fonoaudiológica ajuda os profissionais a utilizarem essa articulação melhor. Então, a mensagem que eu posso deixar é que não foquem em falar alto para passar uma informação, foquem em falar mais devagar, movimentando a boca para que seja percebida de maneira clara. E um treino antes o aquecimento, antes de iniciar qualquer trabalho é viável, né? É essencial fazer o aquecimento para preparar a nossa voz e desaquecer, porque quando eu estou falando, as estruturas ficam muito hiperestimuladas, então eu tenho que voltar essa prega vocal para a tranquilidade dela. Lidiane, a entrevista fora de série, acima da média, assim, como é que faz para localizar quem está chegando aqui, que vai nos assistir, vai na YouTube, há várias plataformas, chega aqui de segunda
Segunda a sábado. Segunda a sábado, os Segunda a horários, sábado. vocês atendem. Manhã e tarde, estamos aqui. Facinho de encontrar aqui no Espaço Saúde, Elia João Tágira. vantagem. Elia João, 20, qual é o número? 1720 é o número. Viu? Tá? Eu sei que eu vou vir aqui, né, fazer o treinamento aqui com a doutora Maria Tereza e com a nossa amiga Lara Siqueira. Então, você que assiste o Tardear, que é mãe do Tardear, a gente procura manter nosso público informado de Teresina, EPI, Brasil e mundo. Inflação de segundo, vem sem fala, né, Lidia? Então, agradecido por receber o programa Tardear. E a nossa... Foi uma passagem incrível, a gente não deixa nosso... Antes de finalizar, a gente deixa nosso legado. Ai, obrigada. Muito Nossa obrigada. Quem canequinha. sabe, projetar Linda. a foto de vocês. Obrigada a vocês. Que A acreditar na gente... nossa passagem. Obrigado. Muito obrigada. Isso é Itinerário Tardear, que possamos voltar outras vezes com outras temáticas. Foi incrível. E conteúdo as mulheres têm. E venha Conteúdo elas têm. conhecer. Conhecimento tem.